Pessoal, então hoje nós vamos fazer um exercício de tempo de reverberação. Na verdade, dessa vez eu não vou ir fazendo, porque eu quero que vocês façam. Eu vou explicar o exercício e eu vou ficar aqui e eu quero que vocês façam e vão tirando as dúvidas comigo, tá? Então, esse exercício vai valer nota, tá? Depois vocês vão me enviar esse exercício por um formulário que vai abrir daqui a pouco. E esse exercício, ele é parecido com o da semana passada, que nós fizemos juntos, tá? Mas eu quero, então, que vocês façam, tirem as dúvidas e, principalmente, da segunda etapa, que é a mudança dos materiais, que foi onde eu percebi que vocês tiveram algumas dificuldades. Então, eu vou dar uma explicadinha novamente, tá? Até eu vou mostrar primeiro aqui o exercício de quem acertou. A pessoa não se manifestou ainda, né? Quem acertou o exercício da semana passada foi o Tiago. Então, ele ganhou a notinha extra da semana passada. Então, eu vou explicar como que o Tiago fez, tá? Vou mostrar aqui para vocês, depois vou explicar o exercício novo, aí vocês vão fazer, e daí eu vou acompanhar vocês aqui e tirar todas as dúvidas de tempo de reverberação, tá bom? Ô, prof, bom Oi. dia. Vocês decidiram quando que vai ser as provas? As Vai ser provas começam dia 28. dia 28? Ah, então tá bom. Do dia 28 ao dia 2. Deixa eu já marcar a Joyce aqui na chamada. Já tinha marcado. Achei que era a outra pessoa. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui a minha tela. Só um minutinho. Marquei, Júlia. Pessoal, então, vamos lá. Então, o exercício da semana passada, deixa eu aumentar aqui, né, para vocês enxergarem melhor. Então, pessoal, no exercício da semana passada, vou dar uma revisadinha na resolução que a gente já tinha feito juntos, tá? Então, a gente tinha lá uma sala, até agora eu não lembro, acho que é uma sala da sala de concertos, né? A gente tinha lá uma sala de concertos, ela é uma sala que tinha 150 pessoas dentro dela. Aí nós calculamos as áreas de todas as superfícies. Então, pessoas, a gente tinha lá 150 pessoas. As portas tinha uma área de 8,4 metros quadrados. O piso 160, o teto também. E as paredes aqui, a gente poderia ter feito tudo junto, tá? Mas aí eu separei, porque eu expliquei para vocês que às vezes pode ser que eu queira mudar o material de alguma das paredes e não das outras. Então, a gente separou em paredes laterais, tá? Porque não tem como eu mudar o material de uma parede lateral e não mudar da outra. A gente teria um problema acústico ali na hora da distribuição do som, tá? A parede dos fundos, ela tinha as duas portas, então nós
diminuímos a área das portas aqui e a parede da frente, beleza? Então, a gente fez essa divisão aqui por conta disso. Então, vamos supor que eu resolvo que eu quero mudar o material só da parede do fundo. Daí, a gente pode, né, já fazer a alteração aqui na tabelinha. Depois que a gente calculou as áreas, a gente pegou lá no exercício o coeficiente de absorção para cada uma das frequências. Então, a gente está trabalhando agora com 3 frequências, a de 125 Hz, 500 e 2000. Então, a gente colocou lá o coeficiente de absorção para 125 Hz. No caso daí, a tabelinha aqui, ela já faz a continha para a gente, mas vamos relembrar lá. O que é essa continha da absorção? Área vezes o coeficiente de absorção, tá? Então, tá lá, multiplicando 150 por 0,28, 8,4 vezes 0,04, beleza? Então, isso foi feito para todas as frequências. Aqui, mesma coisa. A área vezes coeficiente de absorção deu esse valor aqui. Mesma coisa para 2.000 Hz. Depois, o que a gente faz? A gente soma toda a absorção. Tá? Então, as superfícies todas, né, estão tendo essa absorção total da frequência de 125 Hz, essa absorção total da frequência de 500 Hz e essa absorção total da frequência de 2.000 Hz. Gente, uma coisa que preciso que vocês entendam, e que se vocês não estiverem entendendo, eu preciso que vocês me perguntem e eu posso explicar novamente, tá? Essa sala, ela tem esses materiais. Então, por exemplo, ela tem lá uma porta de madeira que tem esse coeficiente de absorção aqui, beleza? Essa porta, tá? Vamos pensar que esse ambiente está construído. Essa porta, quando a gente tiver um som de 125 Hz, que é um som grave, ela vai absorver esse som que tem essa frequência com esse coeficiente, 0,04. Então, ela vai absorver 4% e refletir os outros 96%. Essa mesma porta, quando chegar uma frequência média até ela, um som de frequência média, ela vai absorver 3% desse som, ó, o coeficiente dela é 0,03, e vai refletir 97%. E quando chegar uma frequência alta, que é um som bem agudo, lá de 2.000 Hz, ela vai absorver 3% e refletir 97%. Então, deu para entender que isso está acontecendo no mesmo ambiente, tá? Então, quando eu falo aqui com vocês, por exemplo, a minha voz, ela tem diversas frequências. Então, algumas letras são mais agudas, outras são mais graves, né? Ora eu falo um pouco mais agudo, ora eu falo um pouco mais grave, depende da entonação da minha voz. Então, eu libero diversas frequências diferentes. Um instrumento musical, quando é tocado, né? Vamos pensar lá num piano. Quem já tocou um piano sabe que para o lado esquerdo nós temos os sons mais graves, as frequências mais baixas, e para o lado direito nós temos os sons mais agudos, as frequências mais altas. E no meio a gente tem as frequências médias. Então, quando uma pessoa toca um piano, esse piano ele libera sons de diversas frequências. Então, dentro dessa sala de concertos, os materiais dessa sala, eles vão absorver de maneira diferente cada uma dessas frequências. Isso ficou claro para vocês? Se alguém tem dúvida em relação a isso, me perguntem, tá? Isso tem que estar claro aí na cabecinha de vocês. Então, beleza. Então, aqui a gente fez essa continha de quanto cada uma das superfícies da sala está absorvendo essas frequências diferentes. A frequência grave, a frequência média e a frequência aguda. Aí, aqui, a gente coloca o volume que essa sala tem, né? A gente calcula lá largura vezes profundidade vezes a altura da sala. Então, nós calculamos lá na aula passada, deu 960 metros cúbicos, tá? Aqui,
é a formulazinha lá, onde eu estou multiplicando, ó. Tá vendo aqui em cima? Ó, o volume, que é 960, vezes a constante, que é 0,1608. Então, deu esse valor aqui, tá? Então, eu estou fazendo volume vezes a constante, deu esse valor. E aqui, onde dá a resposta do tempo de reverberação, eu estou dividindo isso daqui que deu, volume vezes a constante, pela absorção, que é esse valor aqui de 53,688, tá? Então, é aqui tá a formulazinha do tempo de reverberação, a única coisa que o Excel está calculando para a gente. Então, isso foi feito para as 3 frequências. Então, o que isso daqui quer dizer? Que nessa sala de concertos que a gente tem ali, o som mais grave, ele está reverberando por... Deixa eu até diminuir aqui as casas. Ele está reverberando lá por 2,88 segundos. O som de frequência média está reverberando por 2,02 segundos. E o som de frequência alta está reverberando por 1,77 segundos. Então, isso é a reverberação real. Então, naquele ambiente lá, pronto, construído, a gente, com esses materiais que eu coloquei para vocês, a gente teria esses 3 tempos de reverberação aqui para cada uma das frequências, tá? Só que a gente tem lá um tempo que a gente considera um tempo ótimo, que a gente usa esse gráfico aqui para encontrar o tempo ótimo. Então, nesse gráfico, a gente usa o volume da sala e a função que a sala tem. Então, aqui a gente tem lá um volume de 960, né? Então, aqui no meinho, mais ou menos, entre 900 e 1000. Aí, a gente sobe aqui até a sala de concertos, tá? Que é a função da nossa sala. Então, aqui, ó, se a gente, né, for aqui no tempo de reverberação, a gente tem aqui, ó, 1,5. Então, o meio aqui seria mais ou menos 1,25, né? Tá um pouquinho abaixo disso. Então, a gente colocou lá como tempo ótimo 1,2. Então, mais uma questão. Observem que esse gráfico é para 500 Hz, tá? Então, para 500 Hz, o tempo ótimo seria 1,2 segundos. Aí nós vimos na aula passada que para 500 Hz, 1000 Hz, até 2000 Hz, serve o mesmo tempo ótimo. Então, para a frequência de 2000 Hz, serve o mesmo tempo, tá? Então, a gente achou lá no gráfico 1,2, para 2000 Hz também vale 1,2. Só que para as frequências mais baixas, os materiais, eles absorvem menos as frequências mais baixas. Se vocês observarem aquela tabelona que eu passei para vocês, que tem lá diversos materiais, vocês vão observar que a grande maioria dos materiais absorve menos a frequência mais baixa. Então, por isso, o tempo de reverberação ótimo para a frequência mais baixa, ele é um pouquinho maior, tá? Então, para a frequência de 125 Hz, a gente pega o valor que a gente achou no gráfico e a gente multiplica por uma constante, tá? Então, sempre para a frequência de 125 Hz, nós vamos multiplicar por 1,45. Então, a gente vai ter que o tempo ótimo para essa frequência é de 1,74 segundos, tá? Então, a frequência de 125 Hz está reverberando 2,88 e tem que reverberar 1,74 segundos. A frequência de 500 Hz está reverberando 2,02 segundos, deveria reverberar 1,2. E 2000 Hz está reverberando 1,77 segundos e deveria reverberar 1,2 segundos. Aí, o que a gente faz para fazer essa adequação, para que o tempo de reverberação ótimo, o tempo de reverberação real, fique próximo do tempo ótimo? A gente precisa fazer uma mudança de materiais para que aconteça esse tempo de reverberação nessa sala, tá? Então, no caso, a gente vê ali que todos os tempos de reverberação precisam diminuir. Para esse tempo de reverberação diminuir,
a gente precisa aumentar os coeficientes de absorção. Então, sempre lembrem disso, tá? É inversamente proporcional. Então, tá aumentando. Quando a gente aumenta o coeficiente de absorção dos materiais, a gente vai conseguir diminuir o tempo de reverberação, tá? Então, a gente precisa fazer uma mudança de material aqui para que a gente atinja esse tempo. Eu deixei lá no exercício, no enunciado do exercício, que vocês não precisariam atingir exatamente o tempo de reverberação ótimo. Poderia ter uma margenzinha de erro. Então, essa margenzinha de erro é de 0,1 segundos, tá? Então, se o tempo ótimo aqui é 1,74, vocês poderiam chegar entre 1,64 e 1,84. Aqui no 500 e 2.000 Hz, que o tempo ótimo é 1,2, vocês poderiam chegar entre 1,1 e 1,3, tá? Aí, o que eu percebi em algumas pessoas que responderam o desafio na semana passada? Que as pessoas pegaram um material para 125 Hz, um material para 500 Hz e outro material para 2.000 Hz. Mas a gente não pode fazer isso, gente, porque a sala é uma só. Então, se eu mudar o material para uma frequência, ele vai mudar para as outras frequências também. Então, vamos supor que eu vou mudar lá o material do teto. Então, eu troquei o material do teto. Então, ele passou a absorver de maneira diferente todas as frequências, não uma só, tá? Então, eu preciso mudar uma. Se eu mudei lá o teto, eu vou mudar para as 3 frequências. E daí tem que adequar as 3 frequências. Eu vou mostrar a resposta que o Tiago deu, que foi o primeiro que deu certo a resposta, tá? Deixa eu abrir aqui. Opa, peraí. Aqui. Então, o Tiago, ele usou o material número 29 na parede da frente, tá? Então, vamos ver lá qual que é o material 29. Vou abrir aqui, tabela de coeficiente de absorção. Então, aqui, ó, o material 29, esse BBC modular absorvente tipo C2. Então, esse material, ele tem 0,78 para a frequência de 125 Hz. Ó, então, aqui, só para vocês verem, né? Tem as 3 frequências. Então, ele tem 0,78 para a frequência de 125, 1 para a frequência de 500 e 1 para a frequência de 2.000. Então, vamos ver lá, vamos colocar os valores aqui. Então, parede da frente, então a gente vai ter lá 0,78, 1 e 1. Opa. Então, olha só. Para a frequência de 125 Hz, o tempo de reverberação foi para 1,71 segundos. Então, está dentro do esperado. Para a frequência de 500 Hz foi para 1,25, então também está dentro do esperado. E para a frequência de 2.000 Hz foi para 1,16, então também está dentro do esperado, tá bom? Então, esse exercício de hoje vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão começar do zero, fazendo aqui, né, dividindo as superfícies, calculando as áreas, colocando aqui os coeficientes de absorção, fazendo as continhas e fazendo a adequação dos materiais. Dúvidas, perguntas? Prof, você pode explicar outra vez, se possível? Desde o começo? Sim, só para eu ter certeza. Oi? Que eu entendi. Só para eu ter certeza que eu entendi como faz. Professora. Mas desde o começo, eu queria que vocês façam perguntas. Onde vocês qual parte vocês se perderam? Porque se eu for explicar tudo de novo, não vai dar tempo de vocês fazerem o exercício. Então, deixa. Ó, comecem a fazer aí. Eu vou falando os passos, tá? Daí vocês vão ver onde vocês têm dúvidas. Então, primeiro eu me perdi na parte do tempo ótimo.
Até a parte do tempo de reverberação eu entendi, mas a parte do tempo ótimo eu travei. Vou voltar aqui. Opa. Calculamos o tempo real aqui. Aí a gente foi lá no gráfico, o gráfico deu para entender, e achou o tempo ótimo. Então, aqui para achar o tempo ótimo... nessa parte que eu não consegui, para achar o tempo ótimo no gráfico, eu me perdi. Tá. Aqui a gente tem o volume da sala, o volume, são 960 metros cúbicos. Aí a gente vem aqui, ó, tá? Entre 900 e 1000, a gente vai até a curva da função da nossa sala, que é a sala de concertos, tá? Marquei um pontinho aqui, então, volume até a função da sala. Aí aqui a gente vai olhar aqui o tempo de reverberação. Então, tá entre 1 e 1,5, tá? A metade aqui seria 1,25, ele está um pouquinho abaixo da metade. Então, a gente considerou aqui 1,2 segundos. Então, esse gráfico aqui, ele é para 500 Hz, tá? 500 Hz é essa frequência aqui. Então, a gente colocou aqui, tempo ótimo, 1,2 segundos. O mesmo que vale para a frequência de 500 Hz, vale para a frequência de 1000 e de 2000. Então, repetir aqui para a frequência de 2000, 1,2 segundos. Para a frequência de 125 Hz, a gente pega o valor que a gente achou no gráfico e multiplica por 1,45, tá? Sempre vai ser esse número, 1,45. Então, o tempo ótimo para a frequência de 125 Hz tem que ser 1,74. Era essa a dúvida? Sim, prof, era isso mesmo. Se eu tivesse colocado 1,25, você teria descontado ou faria normal? Não, pode, não tem problema, tá? Até por isso que a gente deixa aqui um errinho, porque o gráfico ele não é tão preciso. Uhum. Ok, prof, obrigada. De nada. Prof, se fosse uma outra frequência, daí você colocaria no enunciado do exercício qual seria essa constante, né? Não entendi. Cortou um Se pouquinho. fosse uma outra frequência, abaixo de 125, por exemplo, você colocaria daí no enunciado do exercício qual que é esse número que é constante, né? Uhum. Na verdade, geralmente a gente trabalha com essas 3 frequências porque as tabelas de materiais vêm com essas 3 frequências, né? Então, a gente sempre vai trabalhar com essas 3, tá? Que a gente vai usar sempre a mesma tabela, então vão ser essas 3 frequências, então sempre vai ser aqui 1,45. Aqui. Professora, então o exercício da semana passada era só para modificar um só? Oi? Era só para mudar uma, tipo, só o teto, só a parede? Não, poderia mudar mais de uma superfície, não teria problema. No caso ali, o Thiago conseguiu mudando só a parede da frente. Mas Entendi. poderia mudar a parede da frente, o teto, ou a parede dos fundos e o teto, tá? Entendi. Pode mudar mais de uma superfície. Às vezes você coloca lá, vou mudar o teto, daí escolhe um forro novo para o teto. Troca aqui. Aí faltou pouquinho para chegar. Aí você pode ir lá e mudar a parede dos fundos por um material que é um pouquinho mais absorvente do que ela já era. E aí você vai chegar no tempo correto, tá? Ou pode até mudar mais superfícies, não tem problema nenhum. Ok. Tá? Então, o exercício de hoje de vocês, que eu coloquei lá no estúdio, vocês têm uma sala de aula. Então, sala de aula, ó, a função é palavra falada, tá? Com as seguintes características. Calcule o tempo de reverberação real. Através do gráfico, é possível verificar que o tempo ótimo para a frequência de 500 Hz é de 0,55 segundos. Então, vejam que eu já dei o tempo ótimo aqui, tá?
Faça a comparação do tempo ótimo com o tempo real e defina quais materiais devem ser substituídos para atingir um tempo próximo ao tempo ideal. Vocês vão utilizar aquela mesma tabelinha. E o ambiente tem que ser adequado para as 3 frequências. Então, vocês têm lá 60 pessoas, a sala tem uma altura de 4 metros, largura de 6, profundidade de 10. Na parede da frente, uma das paredes menores, tem uma porta de 1 por 2,10, uma janela de 4 por 0,60, e na parede do fundo, também uma das paredes menores, tem 2 janelas de 2 por 2, tá? Aqui tem todos os materiais, então vocês vão dividir lá a tabelinha de vocês. Porta, janelas, piso, teto. Aí as paredes, vocês podem dividir paredes laterais, parede dos fundos e parede da frente. Não esqueçam daí de diminuir as áreas das portas e janelas. E as pessoas são adolescentes sentados em poltrona simples, tá? Então, tá aqui os coeficientes de absorção. Então, primeira coisa, façam a continha do tempo real. Então, abram aí a tabelinha do Excel e façam a divisão das superfícies, calculem todas as áreas e os coeficientes coloquem os coeficientes de absorção, vocês vão achar o tempo real. Então, vão fazendo aí, vejam se vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte, tá? Eu vou ficar aqui esperando. Professora, Oi. Essa tabela do Excel, ela pode servir, então, para todos esses cálculos, não importando, assim, se ele for diferente. Então, ele vai servir para todos. Serve para todos. Você passou Ela essa tá tabelinha bem para prontinha. gente? Oi? Você passou essa tabelinha do Excel para Entendi. gente? Tá no estúdio. Ah, eu não achei. Então tá, vou lá procurar. Obrigada. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês irem fazendo. Podem ir fazendo perguntas. Eu vou ficar aqui esperando, tá? Opa, deixa eu... Vou só parar de compartilhar minha tela aqui. Gente, tá tudo no estúdio, tá? Esse exercício de hoje chama trabalho, tempo de reverberação. Depois vocês vão entregar esse trabalho para mim, então ele vale nota, tá? E a tabelinha tá lá, a tabela de materiais tá tudo lá. Prof, para quem é a entrega? Desse de hoje, eu vou deixar até na semana que vem. Ok, obrigada. Tá? Prof, eu estava observando e agora para tirar as dúvidas. A minha maior dificuldade em relação a esse último exercício que você tinha passado para a gente foi saber onde que era aplicado tal material. Tipo assim, tinha que alterar ele no teto, um material no teto. Eu não sabia se ele era aplicado no teto, sabe? Porque tinha uns nomes estranhos. Acho que foi essa a minha maior dificuldade. Na aula passada com vocês, lembra? Eu falei, gente, olhem os materiais que têm nomes que vocês conheçam. Então, tinha um monte de forro, daí, né, a gente sabia que era para pôr no teto. Tinham vários painéis, que daí a gente pode pôr nas paredes. Tem algumas opções de piso, para o piso. Então, olhem os nominhos que vocês conhecem, tá? Aí, os outros lá que são nomes estranhos, deixem, né, de lado. Mas peguem os materiais daí que já tem alguma familiaridade, tá? Os painéis também, alguns dá para pôr no teto também. Entendi, beleza.